Olá, meus irmãos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Marcos, no capítulo 6, do verso 32 até o 56, a gente encontra ali Jesus e os discípulos, né? Jesus, então, alimentando a multidão ali, com 5 pães e os 2 peixes. Posterior a isso, nós temos também Jesus ali, andando sobre o mar. E, às vezes, nas nossas vidas, a gente não entende os propósitos e planos de Deus. Você já foi pego de surpresa alguma vez? Ou o coronavírus te pegou de surpresa? Esse lockdown que estamos vendo agora te pegou de surpresa? Você já planejou algo que não saiu como esperado, né? E alguns amigos tiveram que adiar seus casamentos, outros a festa de casamento que seria o seu sonho, né? Acabou então tornando-se ali apenas um casamento no cartório, né? Quantas viagens estavam programadas, foram adiadas e algumas até mesmo canceladas. Mas será que Deus foi pego de surpresa em tudo isso? Será que Ele não sabe das nossas necessidades? E nesse estudo aqui, nós veremos Cristo ensinando os seus discípulos a confiarem e a dependerem de Deus, seja qual for a situação. Jesus estava planejando um tempo de descanso juntamente com os seus discípulos, pois estava até mesmo sem conseguir se alimentar direito, né? Eles decidiram então ir para um lugar isolado e partiram então para um lugar solitário. E o povo ficou sabendo, e o povo então correu para lá e chegaram até mesmo antes de Jesus e os discípulos lá. Quando Jesus chegou, a grande multidão já estava lá esperando. E Jesus então vê essa multidão, e Jesus se compadece dela. E o verbo que aparece aqui em Marcos capítulo 6 é uma expressão do Novo Testamento de um grau mais elevado de simpatia, né, que Jesus estava sentindo. É usado por Jesus aqui como uma preocupação profunda, expressa então um auxílio, né, aqui ativo, que vai e faz. Né? Ele vai ao encontro dessas pessoas para socorrer. Jesus então estava ali auxiliando essa multidão, né? Ele estava ali para salvá-la. Né? Jesus sabe que as suas ovelhas, sem pastor, elas não vão achar o caminho por si só. Ele sabe que quando ficamos à mercê de nossa própria capacidade, nós extraviamos na vida. Só quando Jesus nos guia, poderemos encontrar o verdadeiro caminho a seguir. E Jesus sabe também que uma ovelha sozinha, ela sem pastor não pode achar pasto para se alimentar. Ela sempre vai necessitar do seu pastor. E nessa vida estamos, meus irmãos, obrigados a procurar manutenção pela vida. Porém, por nós mesmos, as nossas próprias forças, nós não vamos conseguir encontrar. A gente precisa de uma inspiração que vem de fora para dentro. Precisamos de Cristo, né? Que vai então nos levar a andar por esse caminho correto. Nós precisamos de Cristo, que já nos diz que Ele é o caminho, João 14,6, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Precisamos de Cristo, que Ele é a porta, nós só vamos poder passar por Ele. Né? Precisamos de Cristo, porque Ele também é o bom pastor, e o bom pastor, Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Precisamos de Cristo também, que Ele é o pão da vida. Né? Precisamos também de Cristo, porque Ele tem a água da vida. E Cristo, então, olha para essas ovelhas que estão ali perdidas. Cristo sabe das suas necessidades, que precisa de alguém para conduzi-las para o alimento, para o abrigo, para a proteção, pois uma ovelha sem pastor também ela fica indefesa, não é, contra os perigos que ameaçam. Não pode defender de si mesmo contra os ladrões, contra os animais selvagens. E se algo, meus irmãos, nos ensina nessa vida, é que não devemos viver sozinhos. Ninguém pode defender-se então das tentações que o assaltam, não é? O mal do mundo nos ataca. Somente a companhia então de Jesus, né, que nos faz andar e mantemos então as nossas vestimentas sem mancha, sem mácula, né, neste mundo. Sem Ele nós somos indefesos, com Ele estamos seguros. E Cristo sabe então da nossa incapacidade, sabendo da nossa incapacidade de nos alimentar, de acharmos o caminho, de nos proteger, Ele se compadece de nós, assim como Ele se compadeceu dessa grande multidão. Então Jesus se compadece da multidão. Jesus também, Ele supre a necessidade dessa multidão. O maravilhoso dessa história, através de toda ela, né, é que corre um implícito contraste aqui entre Jesus e os seus discípulos. Quando os discípulos viram então essa grande multidão ali que estava cansada e faminta, os discípulos já disseram então para Jesus: despede-nos para que elas então vão procurar o que comer.
querendo dizer o seguinte, né? Deixe então que essas pessoas vão procurar, ou que outras pessoas cuidem dela. Mas a resposta de Jesus foi: dá-lhes de comer. Com isso, então, ele quis dizer o seguinte: visto que eles estão cansados, estão famintos, nós temos que fazer algo por eles. Sempre há, meus irmãos, quem sabe das necessidades dos outros, das necessidades e das dificuldades dos outros. E assim, então, Cristo então vem ao encontro para suprir, para remediar essas necessidades e dificuldades aqui. Jesus, então, pediu aos discípulos então que dessem algo de comer ao povo. Eles insistiram então que não dariam, porque eles precisariam ali de 200 denários, né, para comprar pão suficiente. A realidade então ali, não é? O dito dos discípulos era, em mais de 6 meses trabalhando nós não poderíamos ganhar o suficiente para dar de comer a toda essa multidão. Estava dizendo, né, não temos o suficiente. 5 pães e 2 peixes, né? Os pequenos ali peixinhos ou sardinha, como se fosse uma sardinha salgadas ali, não é? Se comiam com pão ali, o seco, não é? Não era muito, mas Jesus tomou e operou maravilhas. Nas mãos de Jesus, sempre o pouco é muito. Jesus tem pão com fartura. Aquele que se alimenta dele não mais tem fome. Ele satisfaz plenamente a sua vida. Assim como Deus alimentou o povo no deserto com maná, agora Jesus alimenta a multidão. O mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva, agora está multiplicando os pães e os peixes. O mesmo Jesus que transformou a água em vinho, está agora exercendo o seu poder criador para multiplicar os pães e os peixes. E por fim, Jesus vem ao nosso encontro na grande tempestade. Jesus tinha então saído ali com os discípulos para um descanso, com uma férias ali, não é? Estavam então tão cansados, não tinham tempo para comer, verso capítulo 6, 31. Além então da agenda estar congestionada, né? Tinham acabado de receber uma dolorosa notícia de que João Batista fora degolado na prisão, então, por um rei bêbado, a pedido de uma mulher adúltera. Jesus então proporciona aos discípulos então um justo e merecido descanso. Saem para um lugar solitário. Contudo, ao chegarem no destino, a multidão já estava lá, doente, faminta, carente, não é? Estavam ali então descoberto, né, o plano de Jesus e foram então para lá. Jesus então ensina a toda essa multidão na sua palavra. Jesus os alimenta com 5 pães e com 2 peixes. Eram mais de 5.000 homens, né? Sem contar mulheres e crianças. Jesus então chama os discípulos. Mandam então eles sair para Betsaida. Enquanto ele então estava ali com a multidão, Jesus mandou os seus discípulos sair. E o mínimo que esses discípulos que poderiam esperar é que pelo menos agora na viagem de regresso eles pudessem ter uma viagem tranquila e calma, sem nada errado. Mas ao voltarem, eles são colhidos então por uma terrível tempestade. E esse episódio aqui traz mais grandes lições que vêm à tona nas tensões da alma humana. Muitas vezes, né, as maiores tempestades que enfrentamos não é aquelas tempestades externas, naturais, mas são aquelas que acontecem dentro de nós. Aquelas que agitam a nossa alma e que levantam então um vendaval furioso dentro do nosso coração. E muitas pessoas agora, por causa desse vírus, por causa desse lockdown em casa, não é? Estão dormindo à base de medicamentos, de ritalinas, para conseguir descansar. Os tufões mais violentos não são aqueles que agitam as circunstâncias, mas aquelas que deixam nossos sentimentos turbulentos. E na jornada da vida, não é? Surgem perguntas também difíceis, que devem ser respondidas e que são difíceis de ser respondidas e tensões que acabam encerrando a nossa voz. Muitas vezes parece que a fé está indo contra a própria fé, ou que a palavra de Deus está indo contra as próprias promessas do Altíssimo. Mas Jesus aqui para os discípulos, ele não pediu, não aconselhou os discípulos a irem, a passarem do outro mar. Mas Jesus compeliu, Jesus forçou eles a ir. Os discípulos não tinham uma outra opção. Eles tinham que obedecer naquela hora e naquele momento. E Jesus ficou com a multidão. E ao obedecer, eles são empurrados então ao olho de uma grande tempestade. E como nós podemos entender isso? Porque Deus permite que sejamos empurrados para um epicentro de uma crise?
porque somos sacudidos por vendavais, então, maiores que as nossas forças, porque acidentes terríveis, trágicos, perdas dolorosas, doenças graves, assolam aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Na verdade, meus irmãos, o pastor Hernandes nos diz sobre isso aqui, ele fala que, na verdade, a vida cristã não é uma sala VIP de uma estrutura espiritual. A vida cristã, não é? Ela não é um paraíso aqui na terra, mas é um campo de lutas e batalhas. A diferença entre o salvo e o ímpio não é o que acontece com ambos, mas sim o fundamento sobre os quais estão construída a sua vida. Jesus disse que tanto o insensato quanto ao sábio, a tempestade vem. O insensato constrói a sua casa sobre a areia e o sábio constrói sobre a rocha. As duas casas vai cair a mesma chuva no telhado, soprar o mesmo vento na parede, e o rio vai encher e vai dar contra o alicerce dessas mesmas casas. Uma casa cai e a outra fica de pé. O que vai diferenciar então uma casa da outra não são as circunstâncias, mas é o fundamento dela. O cristão vai enfrentar as mesmas dificuldades de que uma pessoa ímpia, mas ela não vai ser destruída, porque o seu alicerce está em Cristo Jesus. A sua solidez está na confiança do nosso Deus eterno. Então, meus irmãos, não fique desanimado por causa das tempestades da vida. Elas podem, meus irmãos, ter pego nos inesperados, de forma que nós não aguardávamos. Mas Deus não foi pego de surpresa, Ele sabe. As circunstâncias, ou as tempestades da vida podem estar fora do nosso controle, mas não do controle do Altíssimo. Você pode não entender a razão dela, mas elas são instrumentos pedagógicos de Deus e quer nos ensinar. Então, meus irmãos, aprenda a olhar para as circunstâncias da vida e saber que Cristo está acima de tudo, que Ele sabe de todas as coisas. E que nesse momento de dificuldade nós possamos olhar para Cristo, confiar nele, de que o mesmo Deus que mandou seus discípulos irem para o olho do furacão na tempestade, é o mesmo Deus que está conosco hoje, no meio desse grande tormento desse coronavírus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, e que possamos estar com a nossa base firme e alicerçada em Cristo Jesus. Pode vir a chuva, pode vir os ventos, pode encher o rio, a nossa casa permanece de pé, porque ela está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus guarde a cada um de nós. Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço, Deus, e clamo ao Senhor pelas nossas vidas, para que, ó Deus, nos ajude a depositar toda a nossa confiança no Senhor. Nos ajude a confiar em Ti, a viver para Ti. E temos, ó Pai, a nossa base, o nosso alicerce, firmado na Tua palavra e no Senhor. Abençoe os meus irmãos, ó Pai, conforte os meus irmãos que têm perdido seus entes queridos. E, ó Deus, dirija a cada um, para que, ó Deus, venha estar buscando auxílio, refúgio no Senhor. Buscando também um pastoreio do Senhor, que é o nosso pastor, que sabe que sem o Senhor nós não encontramos o caminho. Sem o Senhor nós não encontramos o alimento. Sem o Senhor nós vamos perecer. E sem o Senhor nós estamos entregues ao nosso inimigo. Mas, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor nos guie, pastoreie as nossas vidas. Queremos o Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja conosco, Pai, nos ajudando. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus Pai, Criador e Sustentador, e as consolações e a comunhão do Santo Espírito do Senhor, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Tenha uma semana guardada, abençoada pelo nosso Deus.